Olá, meus queridos do sétimo ano, vamos então para a correção da semana 4 do PET volume 3 de História. Eu sou a professora Kézia Botelho e sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. Vamos lá? A semana 4 de vocês trouxe o seguinte tema: colonização da América Espanhola. O PET trouxe um texto aqui que fala sobre como se formou aí a América Espanhola. Eu vou ler com vocês esse início aqui que dá para vocês entenderem bastante do que a gente vai ver no decorrer dessa semana 4. Vamos lá? A América Latina é formada por duas grandes colonizações. A portuguesa, que formou o Brasil e manteve-se unido até os dias de hoje, e a espanhola, que decidiu adotar uma administração descentralizada e deu origem aos diversos países que fazem fronteira com o Brasil, como a Argentina, o Uruguai e a Colômbia. Aí aqui vai falar um pouquinho como foi, a dominação dos espanhóis sobre a população indígena, sem contar também que eles usavam aí todas as formas de colocar um grupo indígena contra o outro para que eles acabassem se chocando e brigando entre si. Os indígenas também, eles não eram imunes às doenças dos europeus, então as doenças dizimaram ali as populações indígenas que viviam na região da América Espanhola, e fora a superioridade bélica, que as armas eram muito mais potentes e muito mais ágeis e eficazes do que as lanças e flechas que os índios possuíam, Então, depois que eles dominaram ali as regiões, eles começaram a adotar aí o processo de colonização e fazer com que cada local aí tivesse um vice-reino. Veja que aqui no mapa está escrito vice-reino da Nova Espanha, capitania de Cuba, capitania geral, capitania da Venezuela, enfim. E cada vice-rei desse daí, que eram os capitães gerais, eram os responsáveis, eram os representantes legais do rei espanhol para que eles pudessem estar firmando a colonização nesses locais. Além desses vice-reis, a América Espanhola era formada por outros grupos sociais, que são os chapetones, os criollos, ou crioulos, como a gente fala, A população livre, mestiça, os escravizados e os indígenas. Escravizados africanos em minoria, porque eles usavam muito a mão de obra indígena, escravizava os próprios indígenas. E eles usavam dois tipos aqui de exploração, que é a mita e a encomenda. E a gente vai ver sobre essas duas formas de exploração nas atividades, tá bom? Então vamos ali seguir para as atividades. Atividade número 1. Explique os fatores que levaram os espanhóis a dominarem os indígenas. Aí eu coloquei a superioridade bélica e as doenças, mas você também pode citar a rivalidade que era criada, que os europeus criavam, os espanhóis criavam tribos indígenas, de grupos indígenas diferentes para que eles pudessem lutar entre si. 2. Leia a reportagem e responda as perguntas a seguir. Pelo menos 287 indígenas brasileiros, entre eles 3 Yanomami, já perderam a vida em decorrência do novo coronavírus, em um ritmo que se acelera. De acordo com o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, foram 28 óbitos em todo o Brasil. Já nos primeiros 8 dias de junho, o número triplicou, chegando a 89 mortes. A mais recente foi a perda de Paulino Paiacã, líder caiapó de 67 anos, que faleceu nesta quarta-feira no Hospital Regional Público de Araguaia, no sudeste do Pará, onde estava internado desde o dia 9 de junho. Antes dele, no sábado 13 de junho, um bebê calapalo de apenas 45 dias tornou-se o primeiro óbito registrado entre os indígenas do Xingu, no Mato Grosso. Há outros 2 casos confirmados da doença na região, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, vem aí a primeira questão. Qual a relação entre a questão indígena atual e a dos indígenas durante a colonização espanhola? Então, aqui a gente ressaltou a seguinte questão. Com a pandemia da Covid-19, o alerta vermelho voltou a acender. Até porque a disseminação de doenças contagiosas foi uma das maiores responsáveis pelo genocídio dos indígenas americanos, tido como o maior de toda a história da humanidade. Então, relacionando o texto que foi trazido para nós aí na questão e o texto que nós vimos em cima ali,
Nós sabemos que doenças contagiosas foram as causas da dizimação de vários povos indígenas. Então, há uma preocupação muito grande com relação a esse tipo de doença, como nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19 para com os indígenas. Letra B. Por que há uma preocupação com as populações indígenas em relação às doenças contagiosas? Porque os indígenas enfrentam problemas como a falta de informação, a escassez de medicamentos, de alimentos e de material de higiene, além das dificuldades de deslocamentos para levar rapidamente um doente para o hospital mais próximo, e não possuem um sistema imunológico forte para determinadas doenças, facilitando o contágio das doenças transmissíveis. Beleza? Letra C. O que poderia ser feito hoje para que as doenças não afetem as comunidades indígenas? Então, de acordo aí com o texto, para evitar, principalmente na questão do coronavírus, é priorizar a vacinação, seja do Covid ou outras doenças, e também fazer aí as medidas de prevenção às doenças, levar mais informação para essas pessoas. Vamos lá, atividade número 3. A sociedade colonial espanhola tinha uma estrutura rígida e sem mobilidade social. Identifique e explique cada um desses grupos que compunham essa sociedade. Então, nós fomos ali em cima, retiramos do texto os grupos sociais que compõem aí essa sociedade, né? Coloquei primeiro os vice-reis e capitães gerais, que eram os representantes do rei na América, que eram os caras que estavam responsáveis aí por governar os vice-reinos. Os chapetones, que podiam exercer importantes cargos políticos, os crioulos, que recebiam esse nome por serem filhos de espanhóis que nasceram e foram criados na América, a população livre e mestiça, que não tinha nenhum direito político, mas trabalhava para se sustentar, e embaixo aí na pirâmide social nós temos os indígenas, que compunham a maioria da população, e eles faziam os trabalhos forçados. Eu não coloquei aqui os escravizados africanos, mas você também pode colocar, tá? Embora fossem em menor número que os indígenas, lá também eles utilizavam os escravizados africanos. Número 4. Explique como eram as modalidades usadas pelos colonos para explorar a mão de obra indígena. Então, nós temos aí quais eram os tipos de exploração que eram feitas em cima dos indígenas. Letra A, a mita. Consistia em um imposto que deveria ser cobrado em forma de trabalho. Alguns índios eram sorteados para trabalhar de forma compulsória, obrigatória, nas minas para os espanhóis. E a letra B, encomenda, consistia em um encomendeiro, que era o senhor, que recebia da coroa espanhola um território para explorar e, em troca, deveria catequizar a população indígena que ali vivia, e esta, por sua vez, trabalharia para o senhor. Ok, queridos? Então é isso, chegamos ao fim da semana 4 e eu espero você na semana 5, que eu vou tentar agilizar essa semana 5, que às vezes a gente tenta fazer um resumo mais explicativo, né? Porque vem algumas questões, principalmente para sexto e sétimo ano, que são alunos menores, com maior dificuldade para estar interpretando essas questões. Elas estão vindo aí de uma forma bem complexa, né? Inclusive, por exemplo, essa número 2 aqui mesmo, eu achei complexa para os alunos que não saberiam associar este texto da pandemia com relação às doenças trazidas pelos europeus na colonização. Então é o seguinte, a gente está aqui tentando fazer o melhor que pode, tentando colocar respostas simples e de forma que vocês entendam. Isso também dificulta o nosso trabalho, tá bom? Fora que estou tendo problemas aí também com a abençoada da internet, com a abençoada do computador, enfim, tudo contribui para que os vídeos fiquem atrasados. Mas eu vou fazer o possível para sair essa semana 5 bem rapidinho, tá bom? Então fica ligadinho aí, até a próxima, beijo no coração.